Olá, eu sou a Aline Márcia. E eu sou a Magali. Tá no ar mais um episódio do Pod do Povo e hoje a nossa convidada especial é a Juliana. Hoje a Juliana veio trazer um pouco da história dela, compartilhar e trazer aí uma mensagem de inspiração e superação pra gente. Oi, Juliana. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Juliana, tenho 34 anos de idade, tenho uma filha de 17 anos, sou professora, sou formada em pedagogia, em matemática e atualmente hoje trabalho no município de Mauá. Hoje eu vim falar um pouquinho da minha história. Vou começar desde quando eu era criança. Eu vim de um lar bastante humilde, simples, né? Mas tinha muito amor da parte da minha mãe, né? Sempre fui uma criança muito amada pela minha mãe. Porém, era muito complicado. Meu pai, ele sempre teve problemas com álcool, né? De uns 15 anos para cá, ele começou a ter problemas com drogas, né? E foi só complicando mais a nossa vida, o nosso lar. Aos 11 anos de idade, eu comecei a tentar fugir daquela loucura, né? De tanta briga, de tanta agressão que tinha no meu lar. E foram aí que começaram os problemas, né? Minha mãe, ela aceitava aquela situação, até que um dia eu coloquei ela contra a parede e falei, mãe, ou a senhora sai ou eu não volto para casa. Se ela sair disso aí, ou eu não volto para casa. E foi aí que a minha mãe decidiu sair daquela situação que ela vivia com o meu pai. Isso tem 22 anos, mais ou menos, que ela se separou do meu pai. E meu pai se afundou cada vez mais em drogas. Eu, aos 11 anos, comecei a sair de casa. Minha mãe sempre ia atrás de mim. Mas você saía para voltar? Assim, saía como? Não, eu saía para não voltar. Mas entendi. minha mãe sempre ia atrás de mim. E eu sempre acabava voltando. Aos 12 anos de idade, eu acabei ficando um longo período fora de casa, né? Foi quando eu conheci o pai da minha filha. O pai da minha filha, eu conheci ele, eu tinha 14 anos. Nossa. E fui morar com ele, porque eu não queria voltar pro ambiente. Eu acredito assim, a minha mãe havia já separado do meu pai, né? Mas eu e ela já não tínhamos mais a mesma relação, desde que quando eu tentei começar a fugir daquilo. Então, a gente brigava demais, né? Apesar dela ter sido sempre uma ótima mãe, maravilhosa, graças a Deus, hoje eu sou quem eu sou. Sou a mulher que eu sou por causa dela, né? Porque eu me inspiro muito nela, ela é minha inspiração de vida, é meu tudo, é minha base. Mas eu e ela brigávamos muito. Mas, claro, porque eu estava fazendo coisas erradas, estava com pessoas erradas e mãe nenhuma gosta, nenhuma mãe aceita. Sim. Então, eu fui morar com o pai da minha filha, aos 14 anos. Aos 15 anos, eu engravidei, né? E quando eu estava com 8 meses de gestação, eu descobri que o pai da minha filha, ele estava usando crack, né? E eu pedi para ele escolher entre a droga ou a nossa filha, né? Que eu estava ainda gestante. Ou a nossa filha. Mas quando você começou com ele, ele não usava droga ou você não sabia? Não, ele usava maconha, né? Quando era mais novo, ele usava a droga. Mas era de vez em quando e era apenas aquilo. Claro que a gente sabe. Hoje, mulher formada, mãe, né? Eu tenho a consciência de que uma coisa leva a outra. Isso é fato, né? Porém, eu era uma criança. Eu tinha 14 anos, precisava de um lugar para ficar, porque eu não conseguia ficar nem no ambiente com a minha mãe e nem no ambiente com meu pai. Então, era um ambiente que eu estava conseguindo ficar, com a cabeça totalmente virada ali, né? Sem experiência alguma, sem motivação nenhuma de vida, inspiração nenhuma de vida, sem sonhos, sem planos, era onde eu estava, era o que eu precisava. Só que quando ele iniciou no crack, para mim aquilo foi o fim, porque eu estava prestes a começar uma família, eu estava grávida
E eu vim desse lar, que nem quando eu iniciei o nosso podcast aqui, eu falei sobre isso. Eu saí de casa aos 11 anos e muitas coisas aconteceram comigo que não precisavam ter acontecido, Sim. justamente por causa de álcool e por causa de drogas. Você E não aí queria você mais viu um viver filme, aquilo. né? Eu não podia permitir que a minha filha passasse por aquilo de jeito nenhum. Então, eu saí. Quando eu pedi para ele escolher, ele meio que titubeou, sabe? Ele pensou, ele parou para pensar. Poxa, quem para pensar? A gente estava falando da nossa filha, né? Sim. Que estava quase para nascer, já estava de 8 meses. Então, eu falei, não, quer saber? Eu vou pegar aqui a minha sacolinha igual chave, sabe? Colocar aqui nas costas e vou embora. E eu fui embora. Bati na porta da casa da minha mãe, grávida. Mãe, preciso de um lugar para ficar. Aí, com toda a mãe maravilhosa, ela falou aquela frase que a gente sabe. Eu te avisei que você ia Essa é a voltar. pior, né? Nossa. Eu falei, mãe, é só por um tempo. A bebê tá para nascer. Eu juro, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Eu nunca tinha trabalhado, né? Nunca tinha trabalhado. Você era muito nova. Sim, praticamente estava completando 16 anos. Mas ela te recebeu bem, ela... Grávida, sim. Grávida. Ela abriu as portas para mim. Claro que ficou falando como toda mãe, né? Sim. Tá certo. Mas recebeu a minha e a minha filha. Aí, um mês depois, eu acabei, né? Tendo a minha bebê desse tamanho, que hoje tá enorme. E eu fiquei com depressão pós-parto, né? Por quê? Porque eu cheguei aos 103 quilos na minha gravidez. Eu passei por muitas coisas na minha gravidez por conta do pai da minha filha, né? Estresse, a questão de sumir de casa por causa das drogas. Apesar dele sempre ter gostado muito de mim, sempre foi muito carinhoso comigo. Eu adoro ele, nós temos uma boa relação hoje, sabe? Mas, infelizmente, a preocupação, o estresse com esses sumiços por conta, né, do vício, Sim. aquilo me irritava bastante. Então, eu descontei tudo na comida. Então, eu comi sem parar. Era o meu foco na gravidez. Você acabou descontando na Sim, comida a falta, descontei né? tudo na comida. Eu cheguei aos 103 quilos na minha gravidez. Então, quando eu tive a minha filha, e eu olhei para ela e falei, meu Deus, o que eu fiz? Não me arrependo de ter minha filha. Nunca me arrependi de ter minha filha. Só que eu tinha 16 anos. Eu estava extremamente enorme, né? Aquilo para mim tinha acabado com a minha adolescência, tinha acabado com a minha vida. Eu falei, e agora, sem emprego, de favor, na casa da minha mãe, porque uma vez que você sai, você não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, eu iniciei minha vida profissional, só que eu não fiquei muito tempo. Acho que eu fiquei nem um ano nessa empresa, né? Eu trabalhava em auxiliar de produção. Aquilo para mim era desmotivador, não gostava de jeito nenhum, não me encontrava, não me achava. Aí o que eu fiz? Comecei a usar drogas. E eu usei muita droga, muita. Algo... Quem te influenciou para começar a usar? Ou foi uma decisão sua, sozinha? Na verdade, o que me influenciou foi o desespero, foi a vida que eu estava tendo. E eu morava numa comunidade onde era fácil ter aquilo. E aquilo que você não queria para sua filha, de repente você estava lá fazendo também. Exatamente, o que eu não quero para minha filha, Você não quer. né? Mas eu acabei caí nesse mundo, né? Acabei usando muita droga, usei cocaína, usei lança-perfume, né? E até hoje eu não sei por que eu fiz aquilo com a minha vida, mas eu fiz. E eu fiquei nessa vida por uns 5 ou 6 anos. Tudo isso. Mas quando eu iniciei, o que aconteceu? A minha mãe começou a perceber que eu estava andando com pessoas que não devia, que eu estava usando drogas. Então, ela falou, olha, na minha casa você não vai ficar. Eu falei, eu vou para onde? Ela falou, para onde você quiser. E eu já desisti de você. Quando ela falou, eu desisti que de pesado. você. Aquilo para mim foi muito forte. Ela desistiu. Poxa, minha mãe desistiu de mim, né? Desculpa, gente. Pode chorar. Aí, minha mãe tinha desistido de mim, ela me colocou pra fora. Ela falou, você vai, mas a bebê fica. Sério? Não tinha condições de você levar Eu não tinha condições. Eu também não queria. Você não queria na época? Eu não queria. Eu ia fazer o quê com a minha filha? O que eu pude oferecer pra Mas ela? você chegou a perder a noção, assim, de cuidado com a sua filha? Eu cheguei.
A esse ponto. Eu cheguei ao ponto de passar dia e noite na rua. Usando drogas. Usando drogas. Eu nunca entrei nessa questão de alcoolismo, não. Sim. Eu bebo com os meus amigos, adoro festa, adoro um pagode, né? Mas é tudo social. Nunca, graças a Deus, o alcoolismo não entrou na minha vida. Mas drogas, nossa, foi muito tempo nisso. E a minha mãe, quando ela me colocou pra fora, eu falei, mãe, mas vai chover. Ela falou, se vira, procura um lugar. Eu falei, adolescente brava, nervosa, cheia de si. Eu falei, eu vou arrumar. Você não vai ver mais minha cara? Fui. Menina, não arrumei lugar nenhum pra ficar. Nossa. Nenhum lugar. E sabe quando a ficha cai, você fala assim, Que meu Deus, que eu fiz, Senhor? Preciso voltar, vou pedir desculpa. Fui lá, bati palma e falei, mãe, deixa eu entrar. Tava uma chuva, eu lembro como se fosse hoje. Tava uma chuva. Mãe, deixa eu entrar, tá chovendo, eu tô com fome, eu tô com frio. Aí, ela lá de cima, que era um sobrado, ela lá de cima da janela, falou assim, filha, eu não vou mais abrir a porta pra você. Você vai ficar aí. Eu cheguei, eu odiei a minha mãe por muito tempo. Muito tempo, eu falei, que mãe faz isso? Mas talvez ela estivesse fazendo isso, né, pra você acordar, né? Sim, ela já tinha esgotado todas as possibilidades, né, comigo. Ela já vinha tentando há muito tempo. Ela tinha esgotado todas as possibilidades comigo. Ela falou, vou fazer mais o quê? Se eu acolher... Se ela tivesse me acolhido naquela época, talvez eu já tinha mais uns 4 filhos. E estava ainda, né, enfiada nas drogas, com a vida virada ao avesso. Eu cheguei a odiar ela por uns 3, 4 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época que você voltou e pediu pra entrar, você já tava há quanto tempo na rua, assim, que você voltou e falou, não, o que eu fiz? Quero voltar. Você lembra? Uns 2 dias. Você ficou 2 dias fora e pediu pra voltar. Isso, 2 dias fora. Mas Pedi pra... Tava morrendo de fome. Morrendo de frio, tava chovendo, tava molhada, tava com fome, tava morrendo de fome. Só queria um prato de comida, eu queria voltar pra casa. Mas se ela tivesse aberto o portão, tinha dado tudo errado. Mas você tinha consciência, assim, você queria voltar porque você queria mudar ou você só queria voltar? Eu só queria voltar pra comer e tomar um banho. Entendi. E há quanto tempo você já estava usando drogas? Ai, já tinha uns 2 anos quase. Já tinha mais ou menos uns 2 anos que eu estava nessa, né? Eu morava num ambiente onde era fabricado as drogas, né? Eu me envolvi demais, né? Eu fiquei em lugares que eu não devia ter ficado, andei com pessoas que eu não devia ter andado. Mas, assim, eu não me arrependo de nada, porque tudo serviu para construir a mulher que eu sou hoje, sabe? Mas foi difícil. Enfim. Aí, ela não abriu a porta. Eu falei, quer saber? Eu vou arrumar um lugar para ficar. Comecei a procurar uma casa para alugar. Como que eu ia pagar? Não sei. Não tinha emprego. Não tinha nada. O que eu ia fazer? Mas eu comecei a procurar. Eu acho que ela viu eu procurando a casa, né? Viu o meu esforço. E ela tinha a casa onde ela morava com meu pai, porque eles dividiram e a casa estava fechada, né? Então, ela falou assim, olha só, você quer alugar uma casa? Tudo bem, a gente vai no cartório, a gente vai fazer um contrato de aluguel e você vai me pagar o aluguel, valor X, ok? Falei, ok, mas você vai pagar, porque se você não pagar, eu vou te despejar. Eu falei, não, mãe, eu vou pagar. E assim foi. Eu aluguei a casa, mas continuei, né, a usar drogas. Ainda continuei nessa vida. Eu pagava a casa direitinho, porém eu ainda estava enfiada. Mas você tinha trabalho? Não. Algumas pessoas me ajudavam. Né? Tinha amiga, eu levei amiga para morar comigo, que dividia. Na época, minha mãe cobrava um valor simbólico, R$250. Nossa, eu tava no céu. O que era R$250, né? A gente dava um jeito. Se a gente dava um jeito para arrumar droga, a gente dava um jeito para pagar os R$250. E as pessoas que andavam com você nunca chegaram a te chamar para ir morar com elas? Nunca? Algumas chamaram, mas eu não queria. Sabe o que é você estar numa situação e você saber que você precisa sair daquela situação? E era assim que eu estava. Eu sabia que eu estava na droga, mas eu precisava sair. Eu tinha essa consciência que eu precisava sair, que aquilo estava acabando com a minha vida. E se eu fosse morar com essas pessoas que me chamavam, que faziam esses convites, eu só ia me afundar mais. Ó, pra você ter uma noção, eu chegava a ficar alguns dias, né? Eu tinha minha casa de aluguel, mas às vezes eu ficava na casa dessas pessoas. Eu só usava cada vez mais, eu fui quase me matando. Eu tive a primeira overdose, né? Eu tive a minha primeira overdose,
Aí o meu amigo falou assim, olha, você não pode ficar aqui, porque era um ambiente que eu falei pra vocês que era fabricado, né, na época. E eu falei assim, quer saber? Eu vou sair fora disso. Meu amigo falou, olha, aqui você não fica mais, porque você não pode ver. Eu não conseguia me controlar, eu não tinha um controle. Quanto você via, você queria usar. Quanto mais você via, você Exatamente. queria usar. Eu usava o dia e a noite. Era dia e noite. Não parava para comer, para tomar banho, para nada. Ninguém come, né? Eu usava cocaína para esquecer das coisas, que tirava a fome, tirava o sono. E usava o lança-perfume para me dar sono. Era assim que eu vivia. Mas você já tinha sua filha. Você falou que no período... Não tinha sua filha ainda. Eu tinha minha filha. E no período que você engravidou, você falou que engordou. Engordei. E nessa época, mesmo você não comia, você só usava droga, mesmo assim, você continuava com sobrepeso. Com sobrepeso. Não. Depois que eu tive a minha filha, eu fui emagrecendo. E quando eu caí nas drogas, aí foi que eu emagreci mais. Entendi. Né? Aí que eu emagreci mais. Eu fiquei meses, depois que eu tive minha filha, sem querer me olhar no espelho. Não queria, eu não me aceitava da forma que eu tinha ficado. Né? Coisa idiota. Mas eu não me aceitava, eu era uma adolescente. Né? Tava tudo bagunçado na minha vida. Enfim, aí eu tive a minha primeira overdose. Esse colega, né, que não era bem um bom colega, ele falou assim, olha, aqui você não pode vir mais porque você quase morreu, né? Ele me chamava de princesa. Princesa, você quase morreu. Não dá pra você ficar aqui. Eu falei, tudo bem, então eu vou ficar na minha casa. Então eu fiquei na minha casa, mas eu continuei a usar. Né? E foi aí que eu tive a minha segunda overdose, depois de quase 1 ano e meio. Eu tive a minha segunda overdose e dessa vez eu quase morri de verdade. Eu fiquei com o meu lado esquerdo paralisado, tipo, fazer fisioterapia. Foi muito difícil, muito difícil. Você não sentiu medo de morrer? Eu tinha mais medo de viver. Você estava querendo fugir, né? Eu tinha mais medo de viver. Eu não tinha nada. Minha mãe não acreditava em mim, nem eu acreditava em mim. Eu não tinha nada, eu não tinha... Meu pai morava do meu lado e eu não tinha nem ele. Na verdade, até hoje eu não tenho meu pai. Né? Então, eu não tinha nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, eu conheço pessoas que vivem essa realidade ainda hoje. Eu não sei para quem usa, né? Assim, você acha que perde o senso do amor, assim... De amar os seus pais, a família. Porque, assim, tem pessoas que eu vejo que parece que não tem... Dá uma impressão, né? Não sei, que perde esse sentimento, assim. Você não consegue pensar em nada, né? Principalmente a droga que eu usava, que era cocaína, você não sente nada. Né? Você não sente nada. Você literalmente não consegue ter afeto, empatia. Você não sente nada. Você fica frio. Entendi. Né? Então, eu não sentia. E tudo na minha vida contribuía para que eu sentisse menos ainda. E então, eu não sei te dizer se era culpa das drogas, que eu não sentia nada, Sim. ou que eu sentia tanta raiva, tanta revolta, Sim. ou por causa... Não sei, sinceramente. Acho que você já estava ferida, né? Muito. Já estava ferida e aquilo acho que contribuía. A vida me machucou muito. Aí, por lá... Aí, quando eu tive essa minha segunda overdose, eu falei, quer saber? Vou parar. Porque eu lembro que, nossa... Eu tava indo embora. E a única coisa que eu falava pra Deus, Deus, me dá uma chance de ser mãe. Eu juro, eu prometo. Eu juro que prometo. Que eu vou ser mãe, eu vou mudar. Me dá só mais essa chance. E... eu aproveitei essa chance, né? Claro que eu tive bons amigos na minha caminhada aí, nessa jornada, né? Porque, olha, não foi fácil. Eu tive o meu amigo Ederson, minha amiga Michele, minha amiga Érica, que ficavam dentro de casa comigo, que trancavam a porta para mim não sair. E eu batia neles, eu queria quebrar tudo em casa, porque eu queria sair, eu queria. Mas eles não deixavam, sabe? Eles foram muito importantes na minha vida nesse sentido. Eles jogavam tudo que eu comprava, eles jogavam fora e eu ficava muito possessa. Nossa. E eles foram maravilhosos, graças a Deus. Eu sou muito grata pela vida de cada um deles, que eles me salvaram. E seus pais, nessa época... Eu já morava sozinha. Já morava, sim. Mas eles não iam atrás de você? Minha mãe não morava próximo, né? Eu estava morando de aluguel na casa que era dela,
né, que eles dividiram. Meu pai era meu vizinho, parede com parede. Nossa. Mas eu nunca tive uma boa relação com o meu pai. Nunca tive uma boa relação com meu pai. Meu pai, que nem eu falei, ele sempre esteve envolvido com álcool, com drogas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ignorante, muito machista, né? Apesar dele ser um homem muito brincalhão, ele é muito brincalhão. Nossa, comediante ele. Porém, ele tinha esses defeitos. E as agressões, né? As agressões que ele fazia com a minha mãe, aquilo pra mim me matava quando eu era criança. As agressões nas minhas festas de aniversário, todas as minhas festas de aniversário, ele acabava com as minhas festas de aniversário. Então, é muita coisa, assim, muito sabe? trauma, né? Então, eu nunca tive uma boa relação com ele. Essas agressões eram só contra sua mãe ou ele agredia você também? Quando ele estava muito nervoso, ele dava uma surra. Mas nessa questão de surra, assim mesmo, quando eu era criança, era mais minha mãe. Nossa, minha mãe não tinha dó, não, gente. Minha mãe, nossa senhora. Nossa, coitada, sofreu sua mãe. Gente, e então, aí a minha mãe eu não julgo por nada. Nada que eu fiz na minha vida, eu vou colocar a culpa na minha mãe ou no meu pai. Claro, são fatores que contribuem. Sim. Contribuem sim, né? Porque se você não tem uma estabilidade, não tem uma estrutura. base, uma estrutura, Sim. você acaba se perdendo sim. Mas a minha mãe, ela passou por tanta coisa. A minha mãe, ela sofria agressões. Ela tinha um marido que ela nunca podia contar, porque o cara nunca parava no emprego. Meu pai nunca parou no emprego. Né? Hoje ele tá lá com 58 anos. Nunca parou no emprego. Então, imagina para uma mulher com 2 filhas, eu tenho uma irmã. O que sua mãe fazia para sobreviver? A minha mãe, ela era faxineira na época. Faxineira. E ela trabalhava, nossa, de noite. Ela saía às 5 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. Nossa, você Então, nem via. eu quase ela não via. Então, quem ficava em casa era eu, meu pai, minha irmã e a minha tia Toninha, né? Que é a Toninha é irmã da minha mãe. Ela é deficiente intelectual. Ela teve meningite aos 2 anos. Nossa. E aí ela ficou com essa deficiência. E então ela mora com a minha mãe desde que meu avô faleceu. A minha mãe, ela gosta de cuidar da família inteira. Ela gosta de abraçar o mundo, deixar ela abraça o mundo, sabe? Ela fica, depois ela reclama, mas ela gosta de abraçar o mundo. Essa é a minha mãe. E aí ela foi morar com a minha mãe, nossa, ela nem é tia, é irmã, de tanto tempo que ela mora com a gente. E aí eu ficava com o meu pai em casa. Então, ele achava que eu tinha que fazer a comida dele, eu que tinha que limpar a casa e ainda tinha que aguentar os desaforos dele. E ele não fazia nada, ele ficava lá... Cachaça. Era o dia inteiro em bar. E até hoje ele vive essa vida de cachaça? Até hoje ele vive essa vida. Até hoje. Hoje ele tá pior, né? Porque ele entrou nas drogas. Quando eu era criança, era só o álcool, né? Foi depois que eu fiquei adolescente, dos 11 anos pra cá, que eu comecei a fugir de casa. Foi que ele se envolveu, que eu descobri que ele estava se envolvendo com drogas. Mas no começo não era nem as drogas que ele usa hoje. Hoje ele usa pedra mesmo, que é o crack, né? Então, ele se afundou muito, muito, muito mesmo. Hoje, ele mora sozinho, na mesma casa, né? Ele desenvolveu, não sei se é uma doença, né? Tem gente que fala que é doença. Ele virou acumulador. Então, ele sai pegando tudo que ele vê pela frente. Então, assim, o lar dele é um lar pesado, com aspecto de sujo, é muito complicado. Eu tento tirar ele daquela vida, daquele lugar, né? Ele não percebe. Ele não consegue. Mas aí você viveu um pouco disso, né? Você sabe como é isso, né? Então, o que aconteceu? Quando eu tive a minha segunda overdose, aí quando eu saí do hospital, que eu pedi a minha chance pra Deus, que eu vou sair do hospital e fui pra casa, a minha mãe foi me visitar. Minto, minha mãe foi me visitar no hospital. Na segunda vez. E aí, quando ela perguntou pro médico o que tinha acontecido, porque meus amigos, quando ligaram pra ela pra falar que ele estava no hospital, ninguém falou o que tinha acontecido, né? Ela só foi, ela falou, meu Deus, minha filha tá no hospital, ela saiu correndo. Quando ela chegou lá, sabe? Gente, eu não conseguia ver nada, mas eu conseguia escutar tudo. Eu não conseguia abrir o olho, eu não conseguia, mas eu conseguia escutar tudo. E aí ela perguntou, doutor, o que ela tem? Ela chorando, desesperada, eu numa maca, num corredor. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a minha filha? Aí o doutor falou assim, olha, ela fez uso de substâncias tóxicas. Sim. A minha mãe, ela não entendia que isso, né? Ele falou substâncias tóxicas. Ela falou, como assim? Tadinha. O médico virou com toda a empatia e elegância e carisma do mundo e falou, drogas, mãe. Drogas. Muita droga.
E aquilo acabou. Ela falou, meu Deus, ela voltou de novo pra isso, porque eu tinha prometido pra ela que eu tinha parado, né? Então ela imaginou que você... Ela nem imaginava, na verdade, Isso, porque eu né? estava pagando aluguel direitinho, né? Então ela jurava que eu tinha saído disso. Mas era mentira, eu queria só que ela voltasse a acreditar em mim, né? Te dar uma chance. Ela falou, bom, então foi drogas, então ela vai ficar aí. Ela virou as costas e foi embora. Então eu lembro disso, porque eu escutei isso, sabe? Ela falou isso? Ela falou, então eu vou embora. Porque o médico falou assim, olha, mãe, enquanto ela não reagir, porque não pode ser medicado, né? Eu precisava reagir. Ah, é? Não pode? Não pode ser medicado, não pode nada. Tem que esperar a pessoa voltar. Ou morre, é sorte. Ou você morre ou você vive. Também não sabia Né? disso. Então. Nossa. Pois é. Não era seu dia. Não era, graças a Deus. Deus dia. escutou quando eu pedi pra ele. Falei, só me dá mais uma chance que eu vou mudar. Quando eu fui pra casa, que ela foi me visitar. E ela foi em casa me visitar. Pra falar um monte. Claro, eu não fui fazer uma visita pra me levar uma marmitinha, não. Ela foi lá pra acabar com a minha vida. Fui lá e falou um monte. E eu estava com o meu lado esquerdo paralisado, como eu falei. Então, eu estava de cama, estava acamada. Aí, ela parou na frente, da ponta da cama, junto com o meu pai. Eles já eram separados há anos, né? Nessa daí. Então, eles pararam na frente da cama. E eu lá deitada. E ela falando um monte. Meu pai pleno. Meu pai estava numa calma tão grande. Então, aí, na hora que ela falou assim, olha, eu desisto de você. Já desisti uma vez, eu vou desistir agora. Eu nem olho na tua cara. Nunca mais, você não vai ver sua filha nunca mais. Não dá, porque você não tem jeito. Meu pai falou assim, calma, Cida. Não é assim, poxa. Quando eu vi aquela plenitude do meu pai, eu só esperei minha mãe ir embora. Minha mãe saiu batendo os pezinhos dela, que ela sai batendo os pezinhos. Eu chamei meu pai para conversar. Eu falei, desde quando o senhor usa drogas? Porque é fato. Pai nenhum fica calmo daquele jeito. Eu tinha quase morrido. Então, você... Não, porque assim, ele tem todos percebido. esses defeitos que eu citei aqui, mas eu sei que ele me ama. Sim. Eu sei que ele tem um carinho. Ele não sabe demonstrar, mas eu sei que ele me ama. É meu pai. E ele estava tentando me defender daquela situação. Ao invés de acabar comigo, ao invés de falar. Então, ali eu vi no olhar dele que ele entendia o que eu estava passando. E para ele foi indiferente. Entendeu? Para minha mãe foi o fim do mundo, para ele não. Como que eu vou julgar se eu tô fazendo a mesma coisa, né? Mas ele falou para mim que ele usava só cocaína também, né? E eu acredito que naquela época ele só estava nisso mesmo. Mas conforme o tempo foi passando, né? Eu acredito que meu pai tenha depressão, né? Porque é uma pessoa que vive sozinha, né? Não fez nada da vida, perdeu a família. Ele nunca arrumou outra pessoa depois que separou da sua Meu mãe? pai sempre foi muito namorador. Eu acredito que ele namora aí, né? Mas Não nunca consegue levou... afirmar nada assim com Como? ninguém, né? Nessa situação. Não tem, como. gente, como ele... O lar dele não cabe outra pessoa. Não tem jeito, porque só tem espaço para lixo. Só tem espaço para lixo ali, sabe? E ele, além dos vícios dele, ele não tem emprego. É, não tem como, Ele não né? tem emprego. Então, é bastante complicado. Bastante complicado. Sim. Quando eu saí, né, que eu, graças a Deus, me libertei das drogas com a ajuda dos meus amigos, como eu falei. Eu falei, quer saber, eu vou voltar a estudar. Aí eu comecei a estudar na EJA. Você não tinha terminado o ensino médio ainda? Não, eu parei no 8º ano. No 8º ano. Você tinha quantos anos quando você decidiu voltar? Ixi, faz pergunta difícil. Então tá bom, Eu acredito que uns 18, mais ou menos, 17, mais ou menos aí. Aí eu falei assim, eu vou voltar a estudar. Aí fui pra EJA. Cheguei lá, não conseguia terminar. Eu iniciava, ficava 1, 2 meses, saía. 1, 2 meses, saía. Aí teve uma vez que eu consegui ficar 4 meses. E eu deixava a minha filha com a minha prima, que morava ali próximo, né, de mim. Eu não tinha como pagar alguém, então minha prima me ajudava. Pedia um valor simbólico na época, baratinho, coisa boba, pra mim estudar, a Vanessa. Eu deixei minha filha com ela, aí isso acabou comigo. Foi aí que eu fiquei mais um longo período sem estudar, porque deixei minha filha com ela e o meu pai, ele chamou ela um pouco mais cedo, bateu lá palma na casa dela e falou assim, a Camille tá aí? A Camille é a minha filha. Aí minha prima falou assim, tá, deixa eu levar ela em casa que eu vou fazer um macarrão pra ela. E, poxa, eu morava parede com meu pai, eu nunca deixei meu pai levar minha filha, porque eu não confio no meu pai. Mas a minha prima, poxa, ela conhece meu pai desde sempre,
né? A gente se morou ali junto. Então, ela não achou que ia acontecer nada demais. Ela deixou, né? Fez o macarrão, ela deixou meu pai levar. Meu pai cortou o cabelo da minha filha inteirinho, raspou a cabeça dela assim, sabe? E Por que ele fez isso? Por quê? Vou explicar por quê. Quando eu cheguei e vi aquilo, pra mim foi o fim. Quando eu vi a minha prima, ela já saiu desesperada, chorando. Eu falei, meu Deus do céu, cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Minha mãe tinha acabado de deixar a menina voltar a morar comigo. Fazia pouco tempo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ser responsável. O que aconteceu com a minha filha? Aí ela falou, não, Ju, eu deixei ela com o seu pai, o tio Luiz. Quando a minha filha saiu desesperada pra me dar um abraço. Mãe, eu tô careca. Meu Deus, Jesus. Por que que ele fez isso? A minha irmã, quando eu saí de casa, eu passei por muitas coisas, aos 11, 12, 13, até os 14 anos. Foi muito complicado para minha família, porque a minha mãe, ela vivia atrás de mim, colocando meu nome em delegacia para me achar, porque eu sumia por dias. Nossa. Sumia por dias. Então, eu acho que as brigas de casa ficaram mais intensas, né? Fora outras coisas que aconteceram na minha vida que não vem ao caso nesse período. Eu acho que para minha irmã foi muita coisa. Muita coisa. Aí teve a separação dos meus pais. E a minha irmã, ela teve problemas psicológicos e ela refletiu no cabelo dela. Minha irmã ficou careca. Nossa. Ela perdeu todo o cabelo. Ela ficou com a cabeça lisinha, do meio da cabeça para cá. Por estresse. Por estresse. E foram anos e anos, sabe, para aquilo melhorar, para ela melhorar. Mas o seu pai te culpou por isso? Então, porque que nem eu falei no começo, eu é quem fiz a minha mãe separar, eu coloquei ela na parede. Entende? Ó, eu quem tinha fugido e causei as brigas, na cabeça do meu pai isso, sendo que eu fugia por causa dele, por causa do lar. Eu quem fiz a minha mãe separar dele, então até hoje ele me culpa, né? Ele me ama, mas ele sempre arruma uma forma de me causar problemas, de fazer algo assim contra mim. Sempre. Ele adora fazer algo para me prejudicar. Minha filha de 17 anos me dá um trabalho. Meu pai, aos 58 anos de idade. O trabalho que ele me dá, vocês não têm noção. Meu pai me dá trabalho. Parece que ele apronta de propósito só para me provocar. Porque não é possível. Ele me culpa pela separação. Por ter perdido tudo. A culpada sou eu. Uhum. Então, aí, na cabeça dele, bêbado, ele tava, né, com substâncias na cabeça, substâncias tóxicas, né? Ele falou, vou cortar o cabelo dela também. Minha filha não vai ter cabelo, a filha dela também não vai ter. Foi pra descontar, né? Que vô faz isso, gente? Nossa. Que vô faz isso? Nossa, pra mim foi o fim do mundo. Aí eu parei, que eu fiquei bom tempo sem estudar. Falei, quer saber, eu vou só trabalhar, porque não dá pra me trabalhar e estudar. Vou só trabalhar porque eu precisava pagar as coisas e comprar as coisas pra ela. Sim. Vou só trabalhar. Mas aí eu comecei a perceber que eu não conseguia parar serviço nenhum, porque não tem como você pagar um aluguel, comprar comida, pagar água, pagar luz. Uma bebê, né, que precisava das coisas, precisava de um Danone, porque a minha filha, nossa, ela nasceu com o espírito de rica. Sempre gostou de um Yakult, mas porque eu acho que ela morava com a minha mãe antes. E vó, né? Não manter aquele patamar de vida não, gente. Mas eu falei, não, eu preciso trabalhar e preciso ganhar bem. O que eu vou fazer? Preciso estudar. Fui lá, deixei de novo com minha prima. Falei, vamos, por favor, não deixa ninguém pegar minha filha, sou eu. E aí eu voltei pra EJA. Fui firme. Chegou no meu último ano, no terceiro ano, né, do ensino médio na EJA. Eu tive uma professora de biologia que eu e ela brigávamos muito, muito. Ela era extremamente grossa, mal educada. Nossa. Sempre tem uma professora. Sempre. Nossa, mas é triste, né? Muito. É triste. Eu sou professora e eu vou falar pra você. Eu amo meus alunos, eu amo o que eu faço. Eu encho eles de carinho, eu sou carinhosa, eu sou brincalhona. Eu não vejo a necessidade de você ser mal educada com uma criança, com um adolescente que seja. Ele busca em você, que é professora, né, algo que inspire a continuar a estudar muitas vezes, né? Então, Sim. é importante, né? Nós, professores, temos uma missão muito importante na vida dos nossos alunos, sabe? A gente tá ali ou para edificar a vida deles,
ou para destruir, Sim. sabe? Sim. A gente tem esse poder nas mãos. Não é, ser professor é uma missão muito importante. É uma Com missão certeza. muito importante. Então, e essa professora de biologia, eu e ela brigávamos demais. E teve um dia que ela olhou para mim, porque tinha 2 senhorinhas sentadas próxima à luz, e eu era da galera do fundão. Sempre fui da galera do fundão. Como era EJA, tinha muitas pessoas idosas na sala. E tinha 2 senhorinhas na frente falando assim, sobre habitação da Caixa, casas, né, para comprar, apartamentos para comprar. E ela virou, ela estava de costa na lousa, ela virou e ela falou assim, quem está falando dessa besteira? Que a senhoria falava uma para outra, compra, menina, compra, mulher, compra, que você vai conseguir, você vai sair do aluguel. Ela virou e falou assim, quem está falando essa besteira? Aí a senhora falou assim, qual besteira? Quem está falando que vai comprar apartamento? Aí a senhora falou assim, ela aqui, mas era uma senhorinha, vamos supor, de tipo uns 60 anos. Ela falou, você é louca. Você nunca vai conseguir comprar um apartamento com essa idade. E mesmo que você consiga comprar um apartamento que você vai comprar com outras pessoas, você vai morrer antes de pagar. Nossa. Acabou com o sonho da mulher. Ai, Que pessoa desculpa, faz gente. isso? Que pessoa fez isso? É. Aí eu estava errada. Eu lá do fundo gritei com ela. Eu falei, quem é louco é você. Você é louca, deixa as pessoas sonharem. Aí começou a discussão com ela. Ela virou pra mim e falou assim, olha só, você tá aqui há quantos anos? Não sei nem porque você está se envolvendo nessa conversa, porque você nunca nem vai pensar em comprar algo. Porque você está aqui só para infernizar a nossa vida. Nossa, gente. E vai pegar o seu diploma e vai colocar na gaveta. Você nunca vai ser ninguém. Que horror. Eu fui parar na delegacia com ela. Sério? Fui. Virou contra você. Porque eu não sabia me comunicar, Aham. ainda não sabia argumentar. Sim. Tudo pra mim era resolvido na agressão. Eu vim de um lar de agressão. Então eu fui pra cima daquela mulher. Falei, você tá louca, você tá acabando, tá me arrasando. Aham. Então eu fui pra cima daquela mulher, a gente foi parar na delegacia, resolvemos tudo. Voltei pra escola depois de uma semana, porque eu não queria olhar pra cara dela. Voltei pra escola depois de uma semana. E aí tinha uma professora chamada Leninha. Ela era professora de português da EJA também. Um amor de pessoa. O que uma era uma bruxa horrorosa. Era o contrário. Um ser humano horroroso. A outra era, nossa, uma rainha. Uma verdadeira rainha da educação. E ela falou assim, ô Fia, que bom que você voltou. Eu pensei que você não ia voltar, porque eu já tinha um histórico de começar e parar. Começar e parar. Então ela já me conhecia. Pensei que você não ia voltar mais. Eu falei, mas eu voltei, Leninha. Ela não vai fazer eu desistir. Ela falou, exatamente, porque você pode ser quem você quiser. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para você e falar o que você vai fazer da sua vida. Você vai ser aquilo que você quiser. A sua vida depende de você. Sim. Eu falei, Leninha, então eu tô perdida. Porque eu não tenho chance nenhuma na vida. Que chance que eu tenho na vida, Leninha? E ela falou assim, você tem. O que você quer ser? Já pensou no que você quer ser? Eu falei, eu queria ser professora. Ela deu risada. Você queria ser professora. E eu passei por 18 escolas na minha vida. Caraca, de tão sério? problemática que meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser professora. Ela falou, você quer ser professora? Eu falei, eu quero ser professora, Leninha. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, vai ter Enem. Você vai prestar o Enem. Eu falei, o que é isso? Eu nem sabia o que era Enem. Aí ela falou assim, aí ela me explicou o que era Enem e tudo. Eu falei, eu vou ter que fazer essa prova, que ela me mostrou umas provas. Eu falei, nunca que eu vou conseguir fazer isso aí. Você até é louca, Leninha. Nunca, você sabe qual a chance é zero, né? Zero mesmo. Ela falou, se você não acreditar em você, quem vai? Você já tava com isso na cabeça, né? De não acreditar em você. É. Não, nunca acreditei em mim. Tudo que eu começava, eu parava. Eu entrava no emprego, ficava 3 meses, eu saía. Nunca parava em emprego, eu não tinha... Eu ia fazer o quê? Tava perdida ali, jogada. Eu falei, quer saber... Eu vou estudar, vou tentar, Leninha. Ela falou, vem no contraturno escolar. Então, eu sempre chegava 3, 4 horas antes para estudar com ela. E ela me deu maior força, ela me ensinou tudo. Fui lá, fiz o Enem. Ganhei 70% da bolsa. Fiquei Olha muito só. feliz, Nossa. muito feliz. Eu falei, meu Deus, eu consegui, né? Eu só tinha que pagar 30% Sim. da faculdade. Caramba, Olha que legal. maravilha. Fiz a minha matrícula na faculdade, voltei lá, falei, Leninha, eu consegui, ela me deu um abraço. Ai, gente, que professora maravilhosa. Hoje ela, né, Deus recolheu ela, né, tem alguns anos. Ela era professora na Escola Chibata, lá em São Mateus. Eu moro em São Mateus. Eu moro em São Mateus. Você mora. Então, eu morava em São Mateus. Sério? Eu morava ali no Jardim 9 de Julho, em São Mateus. Morei minha vida inteira lá. Hoje, eu moro na cidade de Tiradentes, né, mas eu morei a minha vida inteira lá.
E fiz a EJA no Chibata, que era na André de Almeida. Ela era professora lá de português. Voltei lá, dei um abração nela, falei, consegui. Ela falou, olha, agora você tem que fazer o vestibular. Me ajudou a fazer a inscrição, fui fazer o vestibular, tudo bonitinho, entrei na faculdade. Minha mãe pagou os 2 primeiros meses pra mim, né? Que era 30% que ela pagava, que era o que tinha restado da bolsa. E depois eu consegui entrar pro programa Escola da Família. Eu participei da Escola da Família. Nossa, gente. Licença, vou tomar uma água, tá? Pode. Deveriam existir mais pessoas assim, né? Infelizmente. Maravilhosa. Né? Maravilhosa foi ela. Eu sou muito grata a ela. A importância, né, de ter uma pessoa pra te apoiar. Sou muito grata a ela. Ela, nossa, era o empurrão que eu precisava. Sim. Sabe? Ela foi como uma mãe pra mim. Ela acreditou em mim. E a sua mãe? Acreditou em mim. Nessa época? Minha mãe começou a confiar que eu estava mudando. Parei com as drogas, estava trabalhando. Minha mãe já tinha devolvido a minha filha pra mim, né? Porque eu estava limpa, estava começando a caminhar. Claro que ela não acreditava muito. Sim. Voltando a falar do aluguel. Minha mãe sempre foi muito engraçada. Eu odiava a minha mãe. Eu odiava, porque desde o dia que ela me deixou do lado de fora de casa... Você ficou com muita raiva, né? Nossa, eu criei um ódio, que Deus me perdoe. Eu peço perdão todos os dias. Mas eu cheguei a odiar minha mãe, porque eu não entendia porque ela estava fazendo aquilo comigo. Mas... eu pagava os R$250 para ela e eu não tinha essa visão antes. Hoje eu tenho. Eu pagava os R$250 de aluguel para ela. Só que ela sempre, quando ela ia na minha casa, ela me levava uma mistura, ela me levava alguma coisa. Hoje eu vejo que ela pegava o dinheiro que eu pagava para ela, comprava as coisas. Comprava alguma coisa para mim. Ela estava me devolvendo o meu dinheiro, entendeu? Mas sem falar para mim que estava me devolvendo. Ela queria que você tivesse responsabilidade. Ela queria me Você ensinar não a ter percebia, Eu não. Hoje eu entendo. Foi assim, foi pagando aluguel que eu comecei a ter responsabilidade. Eu não tinha uma dívida, gente. Eu não precisava fazer nada na minha vida. Então, a minha mãe me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Até hoje, eu sigo tudo aquilo que ela me ensinou, sabe? Sim. Até a despesinha, colocar no papel, colocar o valorzinho do lado para ver quanto mais ou menos vai dar. Até isso. As minhas dívidas no papel, tudo bonitinho. A minha mãe fazia isso, né? Então, hoje eu sigo muito ela. Voltando para a escola. Eu vou para um lado, vou para o outro. Voltando para a escola. Fui lá, fiz a minha matrícula. Minha mãe pagou os 2 meses. E eu fui pro projeto Escola da Família. Eu fiquei por muito tempo também. No projeto Escola da Família, eu tinha programas de dança. Eu fiz programas de zumba, né? Para idosos. Nossa, eu adorava dançar. Sempre gostei de dançar. Então, nossa, foi muito bom. Lá eu tive o diretor André. E eu conheci pessoas maravilhosas. Eu tenho uma amiga chamada Tamires que eu conheci lá. Hoje, pra mim, ela é uma irmã. Mas ninguém acreditava em mim. Me chamavam de pedalouca, né? Porque imagina que você vai ser pedagoga, doidinha do jeito que você é. Não, pedalouca. Pedagoga você nunca vai ser. Eu falei, eu vou. Porque eu já tinha escutado que eu não ia ser algo, que eu não ia ser alguém. Eu falei, eu vou. Porque eles falavam isso? Porque eu chegava lá virada nas minhas bagunças, que eu sempre fui muito festeira. Eu chegava morrendo de sono. Eu não tinha condições de fazer o projeto. Até hoje a Juliana, né? Até hoje eu sou assim. Eu fico olhando lá no Instagram do Estado da falei, meu Deus, como que a Juliana aguenta? Isso eu não sei, gente. Eu sou muito festeira. Gente, pensa numa pessoa inimiga do fim que gosta de uma bagunça. Eu sou de... Eu não consigo. Isso, essência. Isso aí não mudou. Eu também. Isso não mudou. Eu continuo do mesmo jeitinho. Eu sou bagunceira, gosto de festa, gosto de bagunça, gosto de estar com amigos, gosto de pagode, gosto de cerveja. Gosto muito e não nego pra ninguém. E não faz mal. Enfim, eu ia virada trabalhar. E o meu diretor sempre teve paciência comigo. Às vezes eu escapava, eu fugia, tentava fugir dele. Eu achava que ele não sabia, né? Mas eu subia pro 3º andar da escola, juntava as carteiras pra dormir. No programa Escola da Família, gente. Nossa, você E eu achava que estava dando golpe. Mas ele sempre soube que eu estava dormindo lá. Por quê? Porque tinha câmera na sala. E eu não sabia. Mas fofo. o meu diretor, ele sempre foi maravilhoso, gente. Graças a Deus. Ai, André, se você vê esse podcast, muito obrigada. Muito obrigada. Você foi maravilhoso. Você foi essencial. Ai, que maravilha. A Tamires também, muito maravilhosa. Sempre me ajudou. Sempre tentou, né, passar ali um paninho pra mim ir dormir, sempre. E até hoje a Thay, ela faz... Eu não consegui isso, não. Nunca consegui nada parecido. Eu tinha que estar lá todos os domingos. Eu estava todos os sábados. E até hoje a Tamires faz parte da minha vida. É minha irmã. Eu amo ela de paixão, de coração.
Que maravilha. Terminei minha faculdade, minha primeira faculdade. Foi presencial, essa faculdade. Foi muito difícil, porque eu tinha que trabalhar, tinha que estudar e tinha que fazer o programa Escola da Família. E tinha que dar conta das minhas bagunças, minhas festas, porque eu sempre gostei de festa, como eu falei. E eu dava conta de tudo. Nossa, Dava. dá essa energia, hein? Dava. Nossa, demais. Quando eu terminei a minha primeira Essa faculdade... faculdade que você fez foi pedagogia Foi, primeiro. pedagogia. Foi em 2016. Acredito que foi em 2016. Eu terminei minha faculdade de pedagogia. Eu falei, e agora, Senhor? Como é que eu vou conseguir um emprego? Vou entregar currículo. Você não trabalhava ainda? Eu falei, todos os empregos que eu você fiquei, não parava. Não parava. Experiência Era como turista, não é emprego. Nossa, se eu pegar minha carteira de trabalho, meu Deus, orgulho nenhum. Orgulho nenhum. Minha carteira era, nossa, faltou orgulho ali. Eu falei, quer saber, eu vou entregar currículo, sair batendo de porta em porta, mas eu não tinha experiência. Então, toda entrevista que eu fazia, É difícil. acabava não pegando. Só que nunca falavam pra mim qual era o valor do salário, né? De um professor da rede conveniada. Porque em São Paulo nós temos redes conveniadas, 6 conveniadas. Aí, nunca falaram. Mas uma entrevista que eu fui, a mulher falou. Quando ela falou, eu juro pra você, gente, eu falei, Senhor, esse salário que eu preciso. Se o Senhor me der esse emprego, eu juro que eu vou De novo. eu vou Deus, fazer... sou eu de novo. Gente, eu sou muito de conversar com Deus. E, Deus, nossa... Eu juro. Olha, ele gosta muito de mim, graças a Deus, viu? Porque eu mereço? Não mereço. Mas ele sempre me escuta, ele sempre me dá aquilo que eu peço, graças a Deus. Sou muito grata, viu, meu pai? Aí eu falei, Deus, me dá esse emprego, porque esse salário que eu preciso. Nossa, é minha motivação de vida esse salário. Aí não me ligaram, eu fiquei tão triste. Aí esperei o ano virar. Quando foi em fevereiro, eu fui entregar currículo de novo. Sim. Aí me chamaram para uma entrevista, que foi na ONG Novo Amanhecer. Lá vai a Juliana, né? Lá Feliz. vou eu. Falei, essa entrevista eu vou passar. Eu falei, eu vou passar. Fui lá. Aí fiz a entrevista, a mulher falou assim pra mim, a Jaque. Falou assim pra mim, olha, vou te ligar até às 5 horas. Se você passar, né? Se você for escolhida, eu vou ligar até às 17 horas. Eu falei, tá bom. Faltava 3 para 17, eu em casa e o telefone não tocava. Eu falei, essa mulher não vai ligar em 3 minutos. E eu chorando, coloquei o celular na janelinha, porque eu achava que era o sinal. Falei, sinal, né? Vou deixar aqui pra garantir o sinal. Gente, desespero. Fiquei ajoelhada lá na minha sala, fazendo a minha oração. Senhor, por favor, Senhor, por favor. Quando deu 17 horas em ponto. Ela ligou. Eu lembro que era uma tarde, tava chovendo. Caramba, tava chovendo. Eu atendi, tremenda, né? Quando ela falou, olha, me explicou tudo que era pra fazer, o passo a passo da documentação, né? Você anotou tudo? Eu falei, Só queria desligar e sair gritando na chuva, e foi isso que eu fiz. Desliguei e saí correndo, acordei todo mundo do prédio. Acho que todo mundo saiu pra fora, colocou a cara pra fora. O que tá acontecendo? Eu falei, eu consegui! Fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei tão feliz com esse emprego, tão feliz. Aí, quando, né, baixou aquela emoção toda, eu voltei pra casa, eu falei, o que era pra fazer mesmo? Não lembrava mais de nada. Não ouvi nada que a Jaqueline tinha dito. Nada. Só queria gritar. Nada, só queria gritar. Mas eu fui no outro dia para ver o que tinha que ser feito. Essa oportunidade no grupo, na Associação Grupo de Mães Novo Amanhecer, quem me deu foi a Tatiane, que é outra irmã, né, que a vida me deu, minha companheira de bagunça, de pagode, até hoje. A Tâmara, que era a dona do projeto da ONG, né? Eu sou muito grata a elas. Por que eu tô falando delas? Porque elas foram extremamente importantes para eu chegar onde eu estou agora, como professora, né? Na minha vida profissional. Foi nessa associação que eu consegui o meu apartamento, consegui comprar meu apartamento. Nossa, que legal! Consegui comprar meu primeiro carrinho, né? Que emoção. Consegui comprar minha moto. Eu sou motogear. Ai, gente, eu adoro andar de moto. Então, foi lá. Foi nesse projeto. Então, eu falo sempre para elas, né? Tanto para Tâmara quanto para Tatiane. Eu sou muito grata pela oportunidade. Eu fiquei 9 meses em sala de aula. E quando
ia completar 10 meses, a Tatiane, que era minha diretora, né, na creche onde eu trabalhava, ela me deu, junto com a minha coordenadora, ela me deu a minha primeira oportunidade para ser coordenadora. Elas me promoveram em 9 meses. Que maravilha. Me promoveram e eu fui para coordenação, Nossa. né? E aí eu fiquei até 2 anos atrás, até 2021, eu fiquei como coordenadora. Né? Sério? Fiquei como coordenadora e eu amava o que eu fazia, amava, nossa, eu era apaixonada na coordenação. Um dia eu vou chegar lá, de novo, no município de Mauá. Mas eu aqui ainda não tenho condições de ser, mas um dia eu vou chegar lá. Fiquei até 2021 como coordenadora e aí eu falei, quer saber? Tô cansada disso aqui também. Pronto. Vou começar a estudar por quê? Porque começou a fechar um monte de projeto, né? Passar na televisão, tava fechando um monte de rede conveniada. Eu falei, gente, aí a gente com aquele desespero. Eu falei, e se eu ficar desempregada? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou pagar meu apartamento? Como que eu vou manter a minha vida? Não, eu preciso. Eu falei, eu vou começar a estudar. Comecei a estudar. Gente, eu viciei em estudar. Eu virei a louca do estudo. Aí eu fiz a minha faculdade de matemática, aí eu fiz 8 pós-graduações. Sério? Comecei a estudar igual louca. Sabe o que? Qualquer coisa que aparecesse, eu queria estudar, porque sempre falaram pra mim que o estudo, né, é com o estudo que a gente consegue alguma coisa. Sim. Tem muita gente que fala que não. Eu acredito que sim, porque eu sem estudo eu não tinha nada. Ninguém tira de você. Né? Não, comecei a estudar que nem louca. Comecei a estudar para concurso. Eu falei, eu quero ser servidora pública. Eu quero ser servidora pública. E eu vou ser servidora pública, porque eu nunca vou ficar desempregada. Eu não vou. Coloquei isso na minha cabeça. Eu não quero ter medo de ficar desempregada. Eu não quero deixar faltar algo para minha filha. Eu não quero passar necessidade de novo. Eu não aceito isso na minha vida. Eu quero ser uma servidora pública. É isso que eu quero. Comecei a estudar. Ninguém acreditava de novo. Não sei por que ninguém acredita em mim, gente. Qual é o meu problema? Pessoal, acredita em mim, por favor. Gente, eu sou uma pessoa que olha pra mim, merece confiança. Aí eu comecei a estudar. Passei... Não. Os 2 primeiros concursos que eu fiz foi, nossa, desmotivador. Nossa, foi horroroso. Não passei. Falei, não vou desistir. Continuei. Aí, depois do meu primeiro concurso, eu passei em 7 concursos. Nossa. Até hoje. Sério? Passei em 7 concursos. Virei a louca concurseira. A louca concurseira. Qualquer concurso que aparece, eu tô prestando. Sério? Passei em 7 concursos. Mas eu escolhi Mauá, né? E agora eu estou para escolher entre Santo André e São Bernardo. Nossa, que virada. Tem opção agora. Agora você tá escolhendo. Tem o Santo André, São Bernardo e o estado de São Paulo. Então, que assim, porque né? como eu sou formada em matemática, eu prestei o último concurso que teve para ser professora de matemática. Então, eu estou entre os 3. Hoje eu tenho opção de escolha. Olha só. Né? Então, foi isso. Eu me dediquei a estudar. Eu acordava todos os dias, 3 horas da manhã para estudar. Todos os dias. Porque eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava na conveniada. Da conveniada eu era coordenadora. Às vezes eu precisava abrir e fechar a creche. Das 7 às 5. E eu, de condução, eu gastava mais umas 2, 3 horas. Então, eu não tinha condições de estudar em casa. Eu tinha que estudar de madrugada para dar conta. Eu dormia 4 horas por dia. E eu tinha que acordar para estudar. E foi assim. Foram, assim, 4 anos de estudo para chegar onde eu cheguei hoje. Para passar em todos esses concursos, né? Para passar em todos esses concursos. Ju, você considera que na sua história, na sua trajetória de vida, o estudo que mudou a sua vida? Eu acredito que foi o estudo que mudou a minha vida. Eu acredito muito em Deus, porque Ele escreve tudo. Eu acredito muito nisso. Então, acho que já estava escrito. Era para acontecer, né? E eu acredito também em pessoas. Tem pessoas que não são pessoas, são anjos que Deus manda na nossa vida. Então, essas pessoas me motivaram. Por exemplo, se a Leilinha, lá, há 12 anos atrás, não tivesse pegado na minha mão, me desse um abraço e falado que eu podia, que eu era capaz, nem minha mãe fazia isso mais talvez por mim, porque ela já tinha desistido. Então, eu não teria nem dado o primeiro passo. Se a Tatiane e a Tâmara não tivessem me dado a minha primeira oportunidade de emprego e eu não tivesse sido feliz, e elas não tivessem acreditado em mim ali, entendeu? Eu talvez hoje não teria estudado para concurso e hoje eu não seria servidora pública. Então, eu acredito que uma coisa puxou a outra, né? E a minha força de vontade também de mostrar para todo mundo, inclusive para minha família inteira, né? A minha meta
todos os dias, ainda hoje. É mostrar pra eles. Não, literalmente, família, esfregar na cara de vocês. Tá? Não, eu vou falar o português certo. É esfregar na cara de cada um, cada parente meu, que eu sou maravilhosa. Pra não falar outra coisa aqui, que já ia sair Ai, gente! Tem uma frase que eu lembro muito de você contando toda essa história, que é uma frase de Sartre, que fala que não importa o que fizeram com você, o importante é o que você fez com aquilo que fizeram. Exatamente. Nossa, parece muito, entendeu, com essa sua história. Exatamente. É o que fizeram. Mas obrigada, família. Obrigada, parentes. Vocês me motivaram e me motivam cada dia. Vocês são o meu gás do dia a dia. É isso que eles são pra mim. Eu acho que, apesar de tudo isso, né, tem essa questão das pessoas não acreditarem, mas eu acho que de toda essa história, o importante é o que você se tornou pra você. Sim. Porque a gente acha, às vezes, que a gente tem que provar alguma coisa pra alguém, mas eu acho que essa pessoa que a gente tem que provar somos nós mesmos. Pra nós mesmos. Sim. Porque, às vezes, a gente desconfia mesmo, a gente duvida, né? As pessoas falam coisas o tempo todo, querendo colocar a gente pra baixo, fazer a gente não acreditar. Infelizmente, né? Tem uma questão também que ela falou que eu acho muito legal a gente pontuar aqui, que é sobre a mudança das pessoas. Eu, particularmente, acredito muito na mudança das pessoas. Talvez seja até um defeito que eu acredito até demais. Às vezes eu me ferro por aí. Mas quando a pessoa quer, assim como a Juliana, a pessoa muda, gente. A pessoa se transforma. Olha a história de vida dela. Olha o que ela passou e olha onde ela chegou. Que muita gente deve olhar para a vida dela e se inspirar. E olhar e falar, não, se ela conseguiu, eu consigo. Com então, assim, certeza. tudo parte da gente, né? Quando a gente quer falar, não, eu quero. Agora eu quero. Não é porque fulano falou, fulano falou. Eu quero. Eu acho que quando a gente quer, a gente ganha força e Deus ajuda, que nem você falou, Exato. né? Não, Deus sempre na frente. Não tem jeito. Eu acredito muito na mudança, mas, assim, a pessoa realmente tem que querer muito, tem que ter vontade, porque não adianta você não querer. Não adiantava a mãe dela ficar insistindo nela, por exemplo, se ela não queria, se ela não tinha força de vontade. A partir do momento que ela quis, né, mudou. Foi exatamente isso. A minha mãe, hoje, eu tenho uma visão totalmente diferente daquilo que, né, da época que eu tinha da minha mãe. Minha mãe, ela só queria que eu aprendesse a ser quem eu sou hoje. Uma mãe, uma mulher responsável. Era só isso. Toda mãe quer que a sua filha seja dessa forma. Sim. Ela, nunca, eu tenho certeza que doeu muito mais nela. Sim. Porque eu sou mãe hoje, gente. Sim, hoje você entende essa dor, gente, né? Deve ter doído muito. Gente, toda vez que eu falo desse dia, eu choro porque foi muito difícil. Muito difícil. Se doeu em mim, eu imagino como a minha mãe deve ter ficado dentro daquela casa quando ela fechou a janela. Ela me vendo molhada, com fome, pedindo um prato de comida e ela não abrir. Ela, poxa, eu preciso ser firme com ela. Ela foi muito firme, foi muito forte. Gente, eu vou falar pra você, eu acho que eu não conseguiria. Eu também acho que não, eu tenho filhos eu também. Não conseguiria. Mas, olha, graças a Deus ela conseguiu. Talvez se ela não tivesse feito isso, você ia continuar ali, porque você estava confortável, né? A minha mãe é uma mulher incrível, uma mulher, nossa, cheia de... Ela deveria estar aqui hoje. Uma mulher que superou muitas coisas, gente. Minha mãe é minha base. Parabéns pra sua mãe. Gente, parabéns. Ela é meu tudo, vocês não têm noção. Trabalhadora, como é trabalhadora. Só pensa em trabalhar, gente. Quase não vejo ela. Tanto que ela trabalha. Só trabalha, sabe? Ela é maravilhosa. Ela é uma inspiração de mulher. Ela é meu exemplo de vida, sabe? Eu posso viver 2 vidas. Eu acho que eu nunca vou ser metade da mulher que ela é. De tão maravilhosa que ela é. Ela é demais. Eu ia perguntar, você agora é mãe, como que é? Qual que é a sua relação com sua filha? Ai, gente, eu acho que eu não sou mãe. Acho que eu sou irmã mais velha da minha filha, gente. Super nova. Assim, eu sou uma boa mãe. Né, eu acredito que a Miri não vai me desconversar, pelo amor de Deus, não vai me contrariar. Eu sou uma boa mãe, pelo amor de Deus. Porque eu sou responsável, eu acho que eu sou um bom exemplo pra ela, né? Apesar de ser bagunceira, mas todo mundo precisa. É minha terapia, meu pagode, sim, certo? Claro. Minha cervejinha. Mas eu acho que eu sou um bom exemplo, ela fala isso, né? Mas é muito difícil. Como que eu posso falar? Não encontro palavras. Fazer o papel de mãe. Sim, não sei se é porque o papel de mãe que eu tenho, a visão de mãe que eu tenho, era brigar, era ser firme. Eu não consigo ser assim, gente. Eu sou muito mole, sabe? Sou muito mole. Eu e minha filha falamos sobre tudo. Nós brincamos, fazendo palhaçada uma com a outra, falamos besteiras uma pra outra, sabe? Compartilhamos de tudo, até coisa que não deveria compartilhar, nós compartilhamos, sabe? Então, assim, às vezes fica até difícil agir como mãe, mas nós somos boas amigas. Boas amigas. A minha filha, ela é maravilhosa. Quantos anos ela tem? 17. Ela trabalha, ela estuda.
Ela não gosta de balada, não sei. Gente, tô falando, Deus é maravilhoso na minha vida. Mas é bom, não é? Não é? Ela não gosta de bagunça, ela tem poucos amigos, ela é uma adolescente de poucos amigos, sabe? Ela é bastante seletiva, ela é muito carinhosa, extremamente carinhosa, responsável, sabe? Nossa, Deus que me ajudou, porque eu sozinha, aquela menina descabeçada. Você conseguiu criar outra não pessoa, sei. né? A minha mãe hoje fala assim, nossa, parabéns. Você criou uma boa... Porque ninguém acreditava nisso, né? Nem eu acreditava que eu ia conseguir ser mãe, gente. Como que é para você olhar para tudo isso, depois de tudo que você passou, tudo que aconteceu? Como que é para você olhar para trás hoje e ver tudo isso que você conseguiu? Às vezes eu esqueço, né? De muitas coisas que aconteceram na minha vida. Quando eu começo a reclamar, eu paro e penso... Né? Gente, é muita gratidão. É muita gratidão. Porque é que aqui a gente não tem nem como falar 100% das coisas, né? É muita, porque tem muito mais coisas. Mas, gente, é surreal. Surreal. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, quem diria que eu ia chegar onde eu cheguei? E ainda vou chegar mais longe. Sim. Eu vou conquistar mais coisas. Eu vou dar mais orgulho para minha mãe. E vou esfregar muito na cara da minha família, que falou que eu não ia conseguir. Não. Eles fecharam as portas para mim. Minha mãe, quantas vezes minha mãe pediu ajuda? Quantas vezes minha mãe pediu ajuda? Sabe? Olha, para me tirar daquele ambiente, negaram, fecharam as portas. Padrinhos. Porque se você não tiver ajuda, você não consegue. Ninguém, minha mãe pediu ajuda e ninguém. Eu lembro das pessoas falando, eu lembro da cara das pessoas pra mim. Porque ninguém mais acreditava. As pessoas tinham medo por causa das pessoas que eu andava, o que eu estava fazendo da minha vida, sabe? Então, eles fechavam, tinham medo de me colocar dentro de casa, de me deixar ali. Sabe? Eu, sei lá, parecia uma pessoa doente. Do jeito que eles me olhavam, pra você ter uma noção. Sabe? Parecia que eu tinha uma doença. E não era isso. Eu só era uma adolescente perdida. Com a vida toda bagunçada. Eu só precisava de uma ajuda. E ninguém ajudou. Entendeu? Ninguém ajudou. Então, eu vou falar pra você. Eu falo, não é rancor, não. Eu falo com muito orgulho. Porque quando falaram que eu não ia conseguir, que eu não ia mudar e que eu não tinha mais jeito... Hoje eu tô aqui para mostrar todos os dias para eles. Eu faço questão de postar tudo. Posto tudo, não posto? Posto tudo. Posta. Faço questão de postar o quanto eu sou feliz. Eu faço questão de postar todas as minhas conquistas para que eles possam ver que eu posso sim. E que eu tinha jeito sim. Só precisava de alguém que acreditasse em mim. Só isso. Muita gente precisa disso, né? Sim. Muita gente precisa. Ô, Ju, olhando assim para essa história, você hoje consegue enxergar... Porque assim, acho que as experiências que a gente tem, né, vão ensinando aí algumas coisas. Você consegue reconhecer o peso das escolhas na sua vida, assim, daqui para frente, né? Porque no passado você fez algumas escolhas que não te levaram para lugares muito legais. Então, hoje você consegue parar quando você vai fazer alguma coisa, tem um projeto e pensar, não, isso daqui não é legal, isso daqui... Hoje, sim. Hoje, em todos os sentidos. Projetos, ambientes que eu estou. Às vezes, hoje eu tenho essa experiência, essa maturidade de olhar e falar assim, não é pra mim. Olha, é melhor eu pisar no freio, sabe? Porque não é legal. Ou agora é hora de acelerar, sabe? Eu consigo hoje ter metas. Hoje eu tenho metas e eu não paro. Não paro. Eu sou conhecida pelos meus amigos como aquela que não para até conseguir o que quer. E eu sou essa pessoa. Se eu traço um objetivo, eu vou até o final, até eu conseguir. Eu sou sagitariana. Eu sou uma pessoa muito decidida mesmo. Então, se eu quero tal coisa, eu vou até eu conseguir. Mas se eu ver também que não é para ser, eu já recuo. Se eu estou num ambiente que não é para mim estar, que a gente sente, também já consigo sair, sabe? Hoje eu tenho amigos de todas as formas, de todos os perfis, vamos falar assim. Mas eu sei entrar e eu sei sair. Sim, eu sei falar não, sabe? Hoje eu sou, nossa, uma outra pessoa. Nem eu acredito que eu sou quem eu sou. Ô, Juliana, e assim, uma mensagem que você deixa, porque a gente sabe que, infelizmente, as drogas continuam, que muitos jovens se perdem, né? E uma mensagem que você deixaria para esses jovens e para o público em geral, né? Infelizmente, a droga existe, tá aí. A mensagem que eu deixaria é, primeiro, que não vale a pena, né? É ilusão. E assim, para sair só depende da gente. É possível. Não é fácil. Não é fácil. São poucas pessoas que conseguem sair. Mas
a decisão tem que vir da gente, a vontade tem que vir da gente, a vontade de mudança, sabe? Precisa vir da gente. Então, se você quiser, você pode. Tudo pode acontecer, basta acreditar. A primeira pessoa, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi que eu achava que alguém tinha que acreditar em mim, né? Mas tem uma coisa que eu aprendi é que só precisa eu acreditar em mim. Só precisava disso. Muitas vezes parece que a gente precisa da aprovação do outro, né? Para conseguir. Mas demais, a gente precisa demais. E não precisa, né, na verdade. Sim, precisa. Não sei o que acontece. A gente precisa desse empurrãozinho. Sim. Que nem eu falei, tem pessoas que não são pessoas, são anjos, né? Mas a gente só precisa... Na verdade, eu acreditei em mim. Eu acreditei que era possível. Foi eu quem estudei, foi eu que corri atrás, foi eu que fiz, foi eu que economizei, foi eu. Era eu quem acordava 3 horas da manhã, não tinha ninguém me acordando. Era eu no final, sempre... Era eu, só dependia de mim. Então, se quiser sair da droga, só depende de você. Se você quiser um emprego, só depende de você. Se você quiser passar num concurso, só depende de você. Enfim, a vida depende de você. É só a gente. Você precisa dar o primeiro passo. Sim. Ju, se tivesse que definir tudo isso que você viveu e está vivendo até agora em uma palavra, qual palavra você escolheria? Superação. 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 Milagre. Gente, até eu quero deixar uma mensagem aqui, porque ela foi falando, foi vindo coisas na minha cabeça do que eu vivi. Vivi algumas coisas também, um dia eu conto. Mas ela passou por muitas coisas que, né, imagina, ela tinha tudo pra desistir, enfim. Só que tem um ponto, hoje ela chegou num lugar bacana, né? Ela conseguiu, superou, né? Cresceu na vida, evoluiu. E às vezes, quando a gente tá caminhando, a gente esquece do que passou para trás. Sim. Quando a gente tá triste, quando a gente tá reclamando, quando a gente não tá numa situação muito legal. Sim. E eu acho que é importante a gente olhar para trás, às vezes, porque a gente lembra de onde que a gente saiu. Exatamente. De onde que Deus nos tirou. E aí, quando a gente olha e fala, poxa, eu tava ali, saí daqui, fui para cá, então isso motiva. Então, eu acho que durante a nossa trajetória é muito importante a gente sempre parar, refletir, pensar e falar, nossa, eu consegui sair daquela situação, então por que dessa eu não conseguiria? Então, eu acho que é isso, é sempre daqui para melhor, né? Nada é fácil, a gente sabe que a vida é complicada para todo mundo tem suas crises, seus traumas, mas eu acho que a gente olhar tudo que a gente já conseguiu passar, eu acho que é uma motivação também pra gente olhar e falar, eu consigo passar por isso aqui também. Com certeza. Eu já passei por muita coisa, às vezes eu falo, mas assim, nada é fácil para ninguém. Nada também é tão difícil, basta ter força de vontade. Eu já passei por muita coisa nessa minha vida. Muitas vezes a gente reclama, mas assim, é ter força de vontade, é ter fé em Deus. E eu acredito mesmo que a gente consegue chegar se a gente tiver força de vontade, se a gente tiver Deus. Juliana, muito obrigada. Foi ótima a conversa. Obrigada mesmo. E parabéns. Muito obrigada. Parabéns, você é linda. Parabéns por ter chegado onde chegou. E boa sorte para você continuar e vai chegar mais longe ainda. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Eu adorei te conhecer, gente. Não conhecia a Juliana, escutei a história dela aqui. E até foi uma lição para mim, viu? Às vezes a gente... Eu vou chorar. Porque a gente escuta, a gente é uma lição pra gente também, né? Cada um sabe dessa história e o que tá passando. Sim, então, verdade. Eu acho que isso aqui é muito real. Eu não conhecia, até bom não conhecer pra não saber. Mas, assim, gente, tudo é possível, nada é impossível. Eu fico muito feliz por você. Acredito que tenha muito Deus na sua vida. E eu desejo o melhor, que você continue crescendo. Amém. E que você possa continuar inspirando as pessoas por onde você passar e mostrar que é possível melhorar, crescer e sair de situações difíceis, gente. Porque às vezes a gente se coloca nessas situações e às vezes a gente não sabe como sair. Mas quando a gente realmente quer, a gente consegue. Então, muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz, gente. É isso. Muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. Juliana, pode sempre que quiser, se tiver uma história pra contar. Ai, tá bom. Obrigada, tio. Beijo. Tchau. Até mais, galera. Tchau.